Você já fez alguma tatuagem? Tem vontade? Algumas artes possuem vários significados, que podem variar conforme as vivências das pessoas e experiências ao longo da vida. Determinados registros são feitos para lembrar grandes momentos ou homenagear alguém. Já outros servem mesmo como um alerta, seja para si mesmo ou para outras pessoas. Só que tem alguns desenhos que você precisa ficar atento. Meu nome é Ivan Lima e hoje você confere algumas tatuagens que parecem simples, mas que, na verdade, contam com significados tensos. Vamos começar com uma frase: amor só de mãe. A princípio, pode parecer uma bela homenagem à mãe da pessoa ou mesmo uma mensagem filosófica. Só que na cadeia não é bem assim. Veja, por lá, algumas tatuagens são feitas contra a vontade dos prisioneiros, entende? E amor só de mãe é uma delas. Enquanto algumas podem ter relação com o crime da pessoa, caso sejam estupradores, por exemplo, essa frase em questão é feita em homossexuais. Seria uma forma de identificá-los na prisão para os outros detentos, que podem acabar obrigando a pessoa portadora da tatuagem a ter relações sexuais sem consentimento. O desenho de um coração com uma flecha também pode ter o mesmo significado. Ainda nessa linha de tatuagens, feitas sem a permissão da pessoa, uma sereia também não possui um significado bonito. Normalmente, elas são desenhadas em pessoas que cometeram algum tipo de crime contra uma criança, como abuso sexual ou estupro. Alguns estudos chegam a dizer que existem regiões específicas no corpo em que essa tatuagem deve ser feita, normalmente em algum lugar da perna. Agora, caso você ache interessante ou, quem sabe, pense em tatuar pequenos pontos no corpo, saiba que até mesmo esses desenhos podem ser interpretados de maneiras diferentes por outras pessoas. Por exemplo, um único ponto pode representar um batedor de carteira. Já 2 pontos, sendo um em cima do outro, pode significar que a pessoa cometeu o crime de estupro. No caso de 3 pontos, é possível atribuir mais de um significado. Enquanto eles podem representar um traficante ou até mesmo um viciado, boa parte do mundo vê o desenho com uma representação da expressão "mi vida louca", normalmente encontrada em prisioneiros hispânicos. O significado também pode ter relação com a Santíssima Trindade. Enquanto isso, se uma pessoa tiver 5 pontos tatuados, normalmente na parte de cima da mão, o mundo do crime pode interpretar como sendo alguém que é culpado por roubo ou homicídio. Dependendo da forma com que os pontos são distribuídos, o desenho também pode representar o tempo passado na prisão. 4 pontos, formando um quadrado, significam as 4 paredes, e o quinto, na parte de dentro, seria o prisioneiro. Lá em Chicago, nos Estados Unidos, essa tatuagem pode representar uma associação à quadrilha People Nation. E as tatuagens nem sempre representam apenas crimes. Pegue o desenho de um crânio com uma cruz, por exemplo. Uma mistura que chega a ser inusitada, não? Quando algum criminoso se encontra com uma pessoa que possui uma tatuagem assim, ele logo vai saber que a outra é considerada extremamente leal aos companheiros, seja os de cela ou os de rua. Não é regra, mas a tatuagem também pode significar que a pessoa já foi presa antes, sem falar que a cruz com o crânio indica que o indivíduo é capaz de guardar segredos, ou seja, trata-se de uma pessoa confiável. Algumas histórias também afirmam que a tatuagem é feita por quem precisou cometer um homicídio para não morrer. Outra tatuagem, que também envolve esqueletos, e que você deve ficar atento, é a que tem um crânio com uma faca enfiada na testa, ou na parte de cima. Essa é ainda mais medonha, não é?
Criminosos entendem que aqueles que possuem um desenho como esse em seu corpo são considerados assassinos, ou mais especificamente, assassinos de policiais. Às vezes, o significado dessa marca é relacionado com a tatuagem de um diabo. Da mesma forma que o crânio, o demônio representa a maneira de agir de um criminoso, sendo comum encontrá-lo em pessoas responsáveis por crimes brutais, como matadores de aluguel, mercenários e até mesmo pistoleiros. O que é dito por aí é que são indivíduos bastante perigosos, que não possuem escrúpulos, fazem o trabalho apenas por dinheiro e nem sentem arrependimento pelos próprios crimes. Uma coroa, por mais simples que seja, também é utilizada para propósitos ocultos. Nesse caso, estou falando de uma coroa que possui 5 pontas. Assim como os pontos na mão podem ter relação com uma quadrilha, essa coroa em questão é o símbolo da gangue Latin Kings, que também está localizada em Chicago. Criada na década de 40, essa é uma das maiores organizações dos Estados Unidos, tanto dentro quanto fora das prisões. Normalmente, o desenho da coroa é acompanhado das letras ALKN, que significam Almighty Latin Kings Nation. Até mesmo a quantidade de pontas possui um significado. O número 5 indica uma afiliação com a Gangue da Nação Popular, que é representada pelo número 5. A criatividade para atribuir significados às tatuagens é impressionante. Veja as teias de aranha, por exemplo. Um fã de cultura pop poderia interpretar que elas possuem ligação com o Homem-Aranha ou algum outro personagem. Mas outras pessoas provavelmente vão interpretar que você está indicando que passou muito tempo na prisão. Uma analogia às teias de aranhas que se formaram por conta das longas horas gastas em uma cela. O desenho também pode significar que uma pessoa foi pega pela lei, ou até mesmo pega pela vida de criminoso. É comum a teia ser feita no cotovelo. Já no caso da aranha propriamente dita, ela também passa longe do super-herói. O aracnídeo, sozinho, indica que o criminoso trabalha em grupo, que é alguém paciente para atingir os próprios objetivos, e também que representa um perigo para seus inimigos. Além disso, a quantidade de aranhas pode indicar a posição do indivíduo em uma organização. Logo, quanto mais aranhas, melhor. E se elas estiverem subindo pela teia, quer dizer que a pessoa está alavancando na profissão. Quando as pessoas querem demonstrar fé por Jesus Cristo, é normal elas tatuarem uma cruz em alguma parte do corpo, independentemente do tamanho ou do estilo. Ela é tida como uma demonstração de amor. Só que algumas organizações criminosas na Rússia decidiram mudar o significado do símbolo por lá. Tudo começou em algum momento do século XX, quando um sistema de tatuagens passou a ser usado para diferenciar e identificar a posição e os trabalhos dos criminosos russos, tanto dentro quanto fora das prisões. Dito isso, uma cruz no peito, conforme a hierarquia russa explica, refere-se à posição mais alta no mundo do crime, usada pelos chefões quase como se fossem príncipes dos ladrões. Além da cruz, os criminosos na Rússia também identificam uma aranha de bruço como alguém que largou a comunidade criminosa. Uma caveira significa que alguém é um assassino. E uma águia é atribuída aos que ocupam uma posição sênior. Caso a águia carregue alguma coisa, o significado muda e representa um estuprador. Ao redor do mundo, muitas pessoas também tatuam determinados animais como forma de demonstrar algum tipo de traço na personalidade, como confiança, liberdade, perseverança, força e por aí vai. Imagino que você até tenha visto artes da cabeça de algum animal, um leão ou um tigre, por exemplo. Caso algum desses animais esteja mostrando às presas o mundo do crime, pode entender que você é uma pessoa propensa à violência.
E não são apenas as cabeças raivosas de leões e tigres que ganharam esse significado. Leopardos e lobos rosnando também indicam hostilidade e agressão, muitas vezes contra as autoridades. Ao que parece, os criminosos interpretam que apenas os merecedores podem conquistar uma tatuagem dessas. Entre os muitos desenhos que as pessoas possuem vontade de gravar na própria pele, estão as estrelas. Você mesmo deve conhecer alguém que já tatuou uma. Pequenas ou grandes, elas podem representar esperança e determinação, assim como ser a marca de algum momento significativo na vida. Entretanto, se elas estiverem no joelho de algum detento, elas indicam que ele não obedece às ordens de outra pessoa. Na expressão comum, ela não se ajoelha perante ninguém. Em contrapartida, se as estrelas estiverem nos ombros, significa que o indivíduo é disciplinado, possui um status a zelar e segue as tradições. Além disso, são estrelas recebidas por quem já mudou de posição no mundo do crime. Outras tatuagens que também são consideradas clássicas entre os prisioneiros são os anéis nos dedos. A história conta que o costume surgiu na Rússia, onde tanto homens quanto mulheres poderiam ostentar esse tipo de registro. São vários os desenhos de anéis, e cada um tem um significado, desde os crimes praticados pelos indivíduos até o nível de autoridade do criminoso. Os significados também abrangem até que ponto o criminoso cumpriu a sentença, as condenações, fugas e participação no mundo do crime. Você sabe o significado de mais alguma tatuagem? Comente aqui embaixo e aproveite e se inscreva no canal. E até a próxima. Tchau!